Bom dia, amados, graça e paz. Esta é a Escola Bíblica Dominical Virtual da Igreja Metodista em Vila Penteado. Estamos dando seguimento aos estudos da revista Legados de Fé, Novo Testamento. E hoje vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre a samaritana, a mulher do coração sedento. O objetivo desta lição é conhecer a trajetória da mulher samaritana e pensar sobre a necessidade de desconstruir preconceitos e anunciar a mensagem para todas as pessoas. O texto bíblico de base para meditarmos é um pouco longo, mas vamos meditar nele assim mesmo, no todo, que está lá em João 4, de 1 a 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, nessa arte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, porém, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando estudamos sobre o ministério de Jesus, vemos que muitas pessoas foram até ele em busca de cura, libertação, conhecimento e comida. Mas algumas vezes era ele que ia atrás das pessoas a fim de revelar a graça e o amor do Pai. A mulher samaritana foi uma dessas pessoas com a qual Jesus teve um diálogo profundo, esclarecedor e transformador. Veremos então que a sinceridade e as atitudes desta mulher nos inspiram. Vale ressaltar que somente no Evangelho de João encontramos este relato. Estudando o livro de João, você pode notar que ele seleciona fatos que julga importante anunciar e o faz com o objetivo de levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome, como ele afirma no capítulo 20, verso 31. No texto que lemos, vemos que Jesus decide deixar a Judéia e voltar para a Galiléia. No entanto, era necessário passar por Samaria, que ficava entre a Judéia e a Galiléia. Este era o caminho mais curto, mas era considerado perigoso, pois os judeus não se davam com os samaritanos. E esta é uma história antiga, um conflito que vinha desde os tempos de Roboão, filho de Salomão, que não conseguiu manter o reino unido, o que provocou a divisão em 2 reinos, havendo muitas desavenças entre eles, principalmente em relação ao culto a Deus, já que o templo ficava em Jerusalém. Isso está lá em 1 Reis 12, de 25 a 33. Você pode observar também as situações da inimizade entre o povo samaritano e o povo judeu nos livros de Neemias 4, 1 e 2 e Esdras 4, 1 a 5. Daí o perigo de se passar pelo caminho de Samaria. Entretanto, o caminho que o Mestre Jesus escolheu para seguir pode significar seu objetivo de alcançar a mulher samaritana e também romper com os paradigmas e costumes da época, pois os judeus não falavam com mulheres em público. Não se sabe o nome dessa mulher, mas o texto bíblico aponta algumas de suas características. Primeiro, ela era conhecedora da história de seu povo, tanto que ela relatou para Jesus sobre o poço de Jacó, sobre a água que ele tirava dali, que alimentou o seu povo, o seu gado e tudo mais. Ela era temente a Deus, pelo fato de perguntar a Jesus, sobre a adoração, que eles adoravam lá em Samaria e os judeus falavam que era lá em Jerusalém que se deveria adorar. E ela também aguardava o Messias. Tá? Quando ela disse lá, mas quando vier o Messias, ele nos anunciará todas essas coisas. Era uma mulher sincera e corajosa, pois falou da sua fé sem constrangimento, mostrando seu conhecimento e suas dúvidas. O texto também revela uma questão social da época, e embora muitas vezes a samaritana seja vista como uma mulher leviana, até promíscua, provavelmente o que esteja em evidência seja a questão da tradição judaica,
na qual a mulher podia ser repudiada por qualquer motivo, não cabendo a ela a escolha de permanecer no casamento. Mesmo sendo repudiada ou viúva, outros maridos a acolheram e a deixaram, e ela tinha que aceitar qualquer situação para a própria sobrevivência e, dentro da cultura, o acolhimento e proteção que lhe era oferecido. Ela sofria acusações e preconceitos diante da sociedade, mas Jesus, que não estava preocupado com as tradições, condições ou condenações, revela-se a ela como o Deus do perdão, salvação e transformação. Após o diálogo revelador com Jesus, ela deixou seu cântaro e foi anunciar na cidade que encontrara aquele que poderia ser o Messias. Demonstra então uma atitude notável. Veja só, sendo ela uma mulher samaritana, descasada, mas impactada pelo encontro e reconhecimento de Jesus como o enviado de Deus, interrompe sua tarefa de pegar água e rompe barreiras sociais e culturais para anunciar a boa nova, levando muitas pessoas a crerem também em Jesus. Podemos perceber muitos ensinamentos a respeito da tradição do povo de Deus, do seguimento de Jesus e da vida de adoração. Lições que podemos tirar deste texto. Primeira lição. Nem sempre vivemos numa condição ideal de acordo com os padrões sociais, mas isso não nos desqualifica como pessoas diante de Jesus. Há que se ter clareza desta verdade, pois muitos usam suas condições sociais como motivo para se afastar de Deus ou de seu povo, seja por causa da vida que levam ou da família que têm. Mas veja que aquela mulher, que sabia que não vivia numa condição ideal para os padrões da sua época, mas ao perceber que falara com o Filho de Deus, aceitou suas palavras, deu significado a elas. Segunda lição. As pessoas são mais importantes do que os costumes ou tradições. Não se importando com os costumes da época e da separação entre os povos judeu e samaritano, Jesus decide passar por Samaria para encontrar com aquela mulher que precisava conhecer a graça de Deus. Da mesma forma, precisamos romper com os paradigmas e levar o Evangelho e revelar o amor e o poder de Deus a todas as pessoas, independente da posição social, econômica, racial e até mesmo comportamental, pois só Ele pode gerar nova vida e transformação. Por isso, não devemos fazer acepção de pessoas e receber a todos que se achegam à comunidade de fé, à igreja, para que possam experimentar a graça transformadora de Jesus. E a terceira lição, nossa experiência com Jesus deve gerar em nós interesse pelo anúncio da sua graça. Veja como a mulher samaritana foi impactada pelas revelações que teve a respeito de si mesma, da vida com Deus e de Jesus como o Messias. Sua atitude diante dessa experiência, ela não se conteve, deixou sua tarefa e priorizou o anúncio da Boa Nova. Para quem? Para todos aqueles que também aguardavam o cumprimento da promessa messiânica, não se importando com os preconceitos que sofria, pois o mais importante era anunciar as boas novas. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão à procura de Deus e nem sabem disso. Buscam algo que possa impactar suas vidas, mas às vezes estão buscando em lugares errados, porque nós, que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, por vezes não nos interessamos em anunciá-lo. Qual é o nosso interesse pelas vidas que estão fora da igreja? O que temos feito? Saiba que o nosso testemunho pode levar as pessoas a uma experiência pessoal com Jesus. Para concluir, que a história desta mulher possa nos levar à reflexão e tomada de atitude diante do nosso conhecimento e experiência com o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a partir da nossa vivência com Ele, possamos anunciar a graça e o amor a todas as pessoas, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Você pode acompanhar também as leituras bíblicas selecionadas no final da lição, que elas trazem, na realidade, aqui um resumo da lição.
Se você observar lá, não contando o primeiro texto indicado lá, que é o texto que nós lemos, né, de João 4, 1 a 42, que é o conteúdo da própria lição, né? Mas temos lá também Neemias 4, 1 e 2, que fala de Sambalate e seu povo e o exército de Samaria que zombam dos judeus. Esdras 4, 1 a 5, vemos que a inimizade entre os samaritanos e judeus vem desde os tempos de Ciro, rei da Pérsia. Lucas 19, 1 a 10, conta a história de Zaqueu, o publicano, mostrando que Jesus não faz acepção de pessoas e vai em resgate das vidas que precisam de ser resgatadas. Também Romanos 2, de 1 a 16, para Deus não há acepção de pessoas. Ele há de julgar tanto o judeu quanto ao grego, tanto ao rico como ao pobre. Julgará a todos nós, sem distinção. João 6, 35 a 40. Jesus é o pão da vida. O que vem a ele jamais terá fome. O que nele crê jamais terá sede. O que vai a ele, de modo algum o lança fora. E por último, 1 Timóteo 2, de 1 a 16, fala sobre a oração, que deve ser praticada por todos, deve ser em favor de todos, principalmente daqueles que se acham investidos de autoridade, assim como os nossos governantes. Pois Jesus se deu em resgate por todos. Oremos. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa ter falado aos nossos corações, que sejamos revestidos da Tua graça, do Teu amor e pelo poder do Espírito Santo renova em nós o ardor evangelístico. Elimine nossos preconceitos, que possamos anunciar a boa nova de salvação, Sua graça e amor, o reino de Deus e a sua justiça. Em Teu nome, Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus te fortaleça, que você possa meditar nesta palavra, nesta lição, nesse estudo e tomar uma posição diante da fé que você tem em Jesus. Anunciar as boas novas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.